Shalom, Uvraha, amigos da UNG, pergunta ao Rabino. E a pergunta de hoje é do nosso querido Akiva, que ele pergunta se o mundo vindouro, após a revelação do Mashiach, o alto paraíso e o baixo paraíso continuarão a existir depois da ressurreição dos mortos, e se as almas que não ressuscitarem deixarão de existir, e se o baixo paraíso e o mundo das almas são a mesma coisa. Pergunta muito boa. E na prática nós temos 4 mundos, diz o Zohar. Os livros de Kabbalah trazem isso de uma maneira bem simples, é que o nosso mundo material, é o mundo mais baixo dos 4. Ele vai ser chamado de Olam HaAsiyah, o mundo da ação. Por isso que, mesmo que Hashem, Deus, ele já sabe tudo o que você precisa pedir, você precisa rezar, você precisa pedir, porque no mundo da ação, para trazer alguma coisa para o mundo da ação, tem que ter uma ação, e cada ação, ela faz uma sincronização. Então, a ligação entre o mundo de cima e o mundo de baixo sempre vai ser por meio de uma ação. O mundo acima do nosso Olam HaYetzirah, ele já não é o mundo da ação, ele já é o mundo da formação. E 1 hora no mundo de cima, nesse mundo da Yetzirah, equivale a 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Quando a gente fala sobre o mundo da Yetzirah, e nós estamos falando, vamos apelidar esse mundo da Yetzirah de baixo paraíso. Ou seja, qualquer lugar no mundo da Yetzirah, 1 hora lá é 70 anos, equivale a 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. E no próprio mundo da Yetzirah vão ter criaturas, são anjos. Os anjos do mundo da Yetzirah, a gente fala assim sobre as divisões dos anjos. No mundo, acima do mundo de Yetzirah, que vai ser chamado de mundo da Briah, um anjo lá é chamado de Saraf, dois anjos são chamados de Serafim. Isso é no mundo da Briah. Os anjos do mundo da Briah são os Serafim, o plural em hebraico, o plural masculino é Im. Os anjos desse mundo de Yetzirah vão ser chamados de Hayot HaKodesh. Os anjos do nosso mundo da Asiyah, mas do lado espiritual dele, vão ser chamados de Ofanim. E a proporção vai ser assim. A palavra Ofan é o eixo da carruagem. Então eles são comparados a um vegetal. Tipo, se tivéssemos que comparar a diferença entre o nível de um anjo e o nível do outro, o nível desse anjo da Asiyah é comparado a um vegetal. O anjo da Yetzirah, que é chamado de, eles são chamados de Hayot HaKodesh, uma Hayá, 2 Hayot. Hayot são os animais, vamos chamar isso de animais selvagens. Mesmo que a definição da Torá de animal selvagem, tipo, para nós um cachorro e um gato, eles também são animais selvagens. Quer dizer, a diferença entre Behemá e Hayá, a Behemá vai ser uma vaca, uma cabra, a Hayá vai ser um antílope, o tigre, o leão, o lobo, e nas suas versões mais amigáveis, a versão do lobo é o cachorro, a versão do tigre é o gato. De qualquer maneira, tudo isso são animais. Então, o anjo do mundo da Yetzirah vai ser chamado de Hayá. O plural, então, são Hayot. O plural feminino, poderemos até traduzir isso como feras, né? Mas não necessariamente Hayá é uma fera. Hayá pode ser um antílope também, um alce. Então, mas esses nomes, eles te trazem a comparação, a diferença entre do nível do anjo desse mundo com o nível do anjo daquele mundo. É como se fosse a diferença entre um vegetal e um
animal. De qualquer maneira, esses mundos, vamos começar pelo nosso, o mundo da Asiá, tem os anjos dele que são os Ofanim. O mundo da Yetzirah acima de nós tem os anjos deles que são os Hayot HaKodesh. O mundo da Briah acima do mundo de Yetzirah, que vai na mesma proporção, ele vai ser chamado de alto paraíso, porque uma hora no mundo da Briah equivale a 70 anos no mundo da Yetzirah. Então vai ter essa proporção também. Voltando então, quando Hashem criou o Seder Shtal Shalut, a ordem do desencadeamento, ou seja, ele criou o mundo de Atzilut, fez uma grande ocultação, um grande tzimtzum entre o mundo de Atzilut e o mundo da Briah, e chegamos ao mundo da Briah, mais um grande tzimtzum entre o mundo da Briah, uma grande ocultação entre o mundo da Briah e o mundo da Yetzirah. Ele fez o mundo da Yetzirah, mais um tzimtzum, mais uma grande ocultação entre o mundo da Yetzirah e o mundo da Asiá. Ele fez o mundo da Asiá. Cada um desses mundos tem um nível deles, tem as criaturas deles. E agora chegamos a você, uma alma divina que tem origem na Chokhmah de Atzilut, que é o começo do que a gente chama de Olam HaTikun, do mundo do concerto, o começo do desencadeamento dos mundos do concerto. Somente lá você recebe a sua identidade própria, porque acima de Atzilut você é brilho do sol no sol, em relação à revelação divina que acontece acima de Atzilut. Ou seja, acima de Atzilut a revelação divina é tão grande que lá você já não tem mais identidade própria, sendo que você em Atzilut se torna parte de Deus. Acima de Atzilut você é Deus, você é o brilho do sol no sol. Em Atzilut você já é o brilho do sol depois que saiu do sol, quer dizer, você já tem uma identidade própria. Então, sendo que a sua alma, ela começa, a sua identidade própria começa no mundo de Atzilut, para Hashem, para Deus te dar uma coisa, justificar que você desceu até o fundo do poço, até o mundo da Briah, até o mundo da Yetzirah, e aí você não imaginou que ia ser tanto assim, mas no fim te fizeram descer até o mundo da Asiá, que é Biramikta, chamado de o poço profundo, o abismo profundo. O poço profundo, a palavra vira em aramaico é poço, a mikta é profundo. Então imagina a pessoa que caiu lá no fundo do poço. Então para quê? Para que ele pudesse, para que você pudesse chegar a um nível acima da origem da sua alma, sem você voltar a ser o brilho do sol no sol. Você continua com a sua identidade, você vai usufruir do Keter de Atzilut, que é o Malchut do Olam HaTov. Diz o Rebbe, se Hashem pudesse fazer isso de uma maneira mais agradável, ele faria, mas não teve outro jeito. Esse foi o jeito. Deus é a essência do bem, assim diz o Rebbe, a natureza do bem é fazer o bem. E se tivesse um jeito mais agradável de dar pra gente esse nível de Keter de Atzilut, sem que nós perdêssemos a nossa identidade, então a gente faria dessa maneira. Só que não tinha outro jeito. O único jeito é te trazer lá de cima para o mundo da Briah, da Yetzirah, da Asiá. E ainda no mundo da Asiá você poderia ter nascido numa família judia religiosa nos dois países onde tem as maiores comunidades judaicas do mundo, que são os Estados Unidos em primeiro lugar e Israel em segundo lugar, e tem os maiores rabinos e maiores yeshivot, em quantidade e qualidade são as maiores comunidades judaicas do mundo. E Hashem ainda trouxe a gente para o Brasil. Então você imagina, dentro do mundo da Asiá ainda tem lugares mais afastados, e nós nascemos no lugar mais afastado. O principal da comunidade judaica está nos Estados Unidos, em Israel, e a gente está afastado tanto daqui quanto de lá.
tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. Então, na prática, você desceu aqui para poder subir não somente para o mundo da Yetzirah ou para o mundo da Briah, mas o objetivo final é o Keter de Atzilut, aonde vai se revelar o Keter de Atzilut, esse nível tão elevado que é mais elevado do que a raiz da sua alma. Ele vai se revelar depois da ressurreição dos mortos, aqui nesse mundo material. Ou seja, sendo que a raiz do material está escrito Bereshit, bara Elokim et hashamayim vet haaretz. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Va'aretz hayta tohu vavohu. E a terra era vazia e desolada. Diz o Zohar, a terra estava, esse hayta tohu vavohu, a terra estava vazia e desolada. O Zohar diz que ela estava antes de ser criada, porque a matéria-prima que Hashem criou para fazer o nosso mundo material é o Olam Atol, que é o mundo vazio e desolado, a quebra dos receptáculos desse mundo vazio, daquele mundo vazio e desolado, foi a matéria-prima da criação do nosso mundo. Então, o nosso corpo material, a nossa alma animal, o mundo material, ele é todo feito a partir da quebra dos receptáculos do mundo do Tov. Então, por causa disso, na hora que se revela o lado espiritual do mundo material, o lado espiritual do seu corpo material, o lado espiritual da sua alma animal, a gente chega no Keter de Atzilut. Então, agora está tudo oculto, e no futuro, na ressurreição dos mortos, tudo vai se revelar. Então nós chegamos no exemplo, uma pessoa simples, uma pessoa bem simples, não comia kasher, não guardava Shabbat, não cumpria os mandamentos divinos, tudo que Hashem pediu para ele fazer, ele não fazia, e chegou a Inquisição há 500 anos atrás, e avisou essa pessoa simples, daqui a um mês, ou você vai rezar na igreja, ou você não tem que estar nesse país, senão você vai morrer queimado em praça pública. Você vai escolher entre morrer queimado em praça pública com a mulher grávida, com os seus 10 filhos, com as crianças pequenas, e vai ouvir as crianças gritando e a mulher gritando, ou vocês vão rezar na igreja. Chegou nessa hora, ele vai e pergunta para o rabino, fala: rabino, o que eu faço? Aí o rabino fala: está todo mundo fugindo. Se você não conseguir fugir, tem 3 coisas que a gente tem que morrer e não fazer. E uma delas é a idolatria. Então a gente tem que morrer e não fazer idolatria. Mas no mérito disso, que alguém morre no Kiddush Hashem, morre na divulgação do nome divino, na santificação do nome divino, você vai direto para o alto paraíso sem nunca ter feito nada. Nunca ter cumprido um mandamento divino, sempre fez tudo errado, nunca fez nada certo, e você vai para o alto paraíso. E a gente vai ver um exemplo disso. O profeta Shmuel, uma pessoa que nunca fez uma transgressão, nunca fez um pecado na vida, e ele, depois que faleceu com 50 anos, e ele foi para o alto paraíso. Chega o rei Shaul, que é o maior, não vou entrar em detalhes assim, a situação que ele estava, o que os ciúmes causou para ele, o que os ciúmes destruiu a vida dele. Ele, de ciúmes do rei Davi, ele assassinou a cidade dos Kohanim, que se chamava de Nuv, porque os Kohanim ajudaram o rei Davi, deram a espada do Golias para o rei Davi, deram pão para ele. Shaul mandou matar os Kohanim. Então você imagina, uma pessoa dessas não teria que ir para o paraíso, certo? Se uma pessoa dessas tem um endereço, o endereço certo que vai para o inferno e não precisa nem pensar nisso. Tem uns anjinhos lá em cima que fazem a contabilidade de todas as coisas ruins que a pessoa faz, e essa não é a nossa profissão. Isso a gente tem que deixar para eles fazerem. A gente não pode fazer a contabilidade das coisas ruins que as pessoas fazem, isso eles já estão fazendo lá.
Então é claro que uma pessoa como Shaul tinha que ir para o inferno pelo menos para 12 meses, que é o máximo, né? E na hora que ele fez ainda mais uma coisa ruim, ele foi para uma bruxa, que é a transgressão da Torá, de trazer uma alma de outro mundo para o mundo de cá. E a bruxa conseguiu dar um sinal lá em cima para o profeta Shmuel, como se os mortos fossem ressuscitar. Chegou a hora da ressurreição dos mortos. O profeta Shmuel desceu, mas o que ela conseguiu fazer por meio da técnica espiritual negativa dela, ela conseguiu trazer o profeta Shmuel para esse mundo. E ele fala para o Shaul conta para o profeta Shmuel que, olha, tem 5 países de filisteus, 5 países independentes, em uma época que existiam cidades-estado, cada cidade era um estado. Esses 5 estados dos filisteus se reuniram para lutar contra mim e, de uma maneira técnica, essa guerra está perdida, porque era 1 contra 5. E o rei Shaul queria saber se iria acontecer um milagre. O profeta Shmuel falou para ele: olha, milagre não vai acontecer. Também isso era uma coisa óbvia, que as 10 tribos, que depois se tornaram 10 tribos perdidas, foi um país que surgiu depois do rei Davi, depois do rei Salomão. Aquele país que era chamado de Reino de Israel era um país idólatra, se manteve por 180 anos, eles ganharam todas as guerras. Por quê? Porque eles eram unidos, eles não tinham delatores. Naquele país das 10 tribos morava o profeta Ovadiah, o profeta Abadias. O profeta Ovadiah, ele era um ger, ele era convertido do Edom, então ele não era suspeito para a rainha era do Líbano, de Sidon. A rainha, ela não era judia, ela trouxe a estátua do Líbano para ser adorada no país das 10 tribos, no reino de Israel. E eles tinham 400 sacerdotes, esse Baal, que era aquela estátua, e Eliyahu Navi fez um desafio. Falou: olha, vocês trazem seus 400 sacerdotes para o Monte Carmelo, uma montanha alta, todo mundo vai ver isso, e vocês fazem um sacrifício, eu vou fazer um sacrifício, eu vou estar lá com meu continuador, meu filho espiritual, o profeta Elisha, o Eliseu, e todo o povo de Israel vai subir lá, todo o país das 10 tribos. Quem quiser está convidado. Vocês vão pedir para descer o fogo do céu para o seu sacrifício, eu vou pedir para descer o fogo do céu. Se o fogo descer para vocês, quer dizer que a estátua de vocês, esse é o Deus que está lá em cima. Se descer para mim, quer dizer que Deus é Deus, que Hashem é Deus. E o fogo desceu para o Corban de Eliyahu Navi, e o povo inteiro gritou: Hashem é Deus, Hashem é Deus, Hashem é Elohim, Hashem é Elohim. E mataram os 400 sacerdotes do Baal. Falaram: vocês são empresários do ramo religioso, vocês nos enganaram, vocês nos roubaram, vocês causaram pra gente perda material e espiritual. Perdemos o dinheiro, tivemos que doar para a estátua, e perdemos Deus me livre, os nossos méritos aqui que a gente fez idolatria, perdemos o próximo mundo, perdemos o paraíso. Então eles ficaram muito bravos que foram enganados e mataram os 400 sacerdotes do Baal. A rainha Isabel quis se vingar, mandou matar todos os profetas de Hashem. O profeta Ovadiah, que não era suspeito de ser um profeta de Hashem, porque ele tinha se convertido, ele era do Edom, ele conseguiu esconder os 100 profetas de Hashem, 50 em cada caverna. Imagina levar comida para 100 pessoas todo dia. E ele era responsável pela cozinha do rei. Então ele pegava a comida do palácio do rei,
todo mundo estava sabendo, porque para carregar comida para 100 pessoas, então todo mundo sabia que ele estava pegando a comida, todo mundo sabia para quem ele estava levando, todo mundo sabia para onde ele estava levando e ninguém dedurou, ninguém contou. Então sempre que eles faziam uma guerra, sempre, mesmo que eles eram idólatras, eles ganhavam a guerra e ninguém morria do lado deles. Agora, do lado do rei Shaul, sempre tinha os delatores. Na época do rei Shaul, do rei Davi, sempre tinha os delatores, então por isso eles perdiam as guerras. E sempre, quando o rei Davi se escondia, já iam delatar para o Shaul que, olha, ele está aqui com a gente. Então, eles perdiam as guerras. Então era uma coisa natural que agora, que estava desproporcional, que era um país contra 5, e eles... Então precisava de um milagre para ganhar a guerra, mas era uma coisa óbvia que não ia ter esse milagre. Deus me livre. E então o rei Shaul, ele pediu para o profeta, para o Shmuel, falou, agora então o que eu faço? O profeta falou para ele, amanhã você vai estar aqui no Alto Paraíso comigo. Que quer dizer, ele vai morrer na santificação do nome de Hashem, e isso vai apagar tudo que ele fez errado antes. Ele vai ter direito ao Alto Paraíso. Esse é um dos exemplos, né? Então o Rabino falou, voltando para aquela família na época da Inquisição, o Rabino falou para ele, olha, você não fez nada de bom, você fez tudo de ruim, mas você morrendo para santificar o nome de Hashem, morrer para não fazer idolatria, e isso foi o que o rei Shaul tinha feito, que os filisteus iriam ajoelhar ele na frente da estátua. Os filisteus antigos adoravam um peixe, chamava Dagon. Então tem o Bet Dagon lá, o templo do peixe. Eles iriam ajoelhar o Shaul na frente do peixe. Então o Shaul se matou para não fazer idolatria. Então, voltando para a Inquisição, então o Rabino falou, você morrendo para não fazer idolatria, você vai para o Alto Paraíso, junto com a família. Aquela pessoa contou para a esposa contou para os filhos, chegou, não conseguiram escapar, não era fácil, não conseguiram. Chegou o dia final, ultimatum, chegaram os inquisitores e falaram, ou vocês vão rezar na igreja, ou a gente vai fazer um feriado na cidade e fazer uma fogueira em frente à matriz e colocar você, amarrar lá você com a sua esposa grávida, com suas crianças pequenas, com seu neném, todo mundo taca fogo. Imagina sua mulher grávida gritando, imagina seu neném gritando, imagina suas crianças gritando. E a pessoa fala, olha, tudo isso não é nada. A gente, depois desses 5 minutos, a gente vai para o Alto Paraíso. 1 hora no Alto Paraíso é como 70 anos no Baixo Paraíso. 1 hora no Baixo Paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres nesse mundo. Eu vou comparar isso a... E se eu for rezar na igreja, eu vou estar fazendo idolatria. Tem que morrer não fazer. Fizeram um feriado municipal, fizeram fogueira, vieram os padres, as freiras e todo não vamos entrar em detalhes, né, da coisa ruim. Aqui não é aula sobre Holocausto, Inquisição e Cruzadas, mas o que aconteceu no final? Essa família morreram no Kiddush Hashem, subiram para o Alto Paraíso. Então lá, 1 hora no Alto Paraíso é como 70 anos no Baixo Paraíso. 1 hora no Baixo Paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres nesse mundo. Então lá felizes, 500 anos depois, recebe um aviso. O profeta Samuel fala, olha, agora é de verdade, agora não é a bruxa que está me chamando, agora de verdade começou a ressurreição dos mortos. Agora 1 hora nesse mundo vai equivaler a Keter de Asilut, quer dizer, já não dá nem para fazer essa comparação de 70 anos. Então, por causa disso, todo mundo vai querer ressuscitar. Porque se não fosse isso, o que eles iriam dizer? Eles iriam falar, desculpa, foi combinado que a gente vai, por próprio mérito, a gente vai
morrer no Kiddush Hashem, e por próprio mérito a gente vai ganhar o alto paraíso. E já que está combinado assim, não tem como tirar isso da gente, porque não recebemos nada de graça. Recebemos isso pelo nosso mérito. A gente fez para merecer. Então, por causa disso, esse mundo aqui embaixo vai se revelar aqui o Keter de Atzilut, que é o Malchut do Lamatou. Então esse mundo vai ficar infinitamente mais alto paraíso do que o alto paraíso. Já não vai ter como descrever. Por isso que dizem nossos sábios, quer dizer, o olho não viu, quer dizer, não tem como descrever de tão bom que vai ser. Então, o que vai acontecer com os mundos de cima? Todas as almas que estavam no alto paraíso vão ressuscitar. Todas as almas que estavam no baixo paraíso também vão ressuscitar. Nos mundos de cima, as criaturas que são as criaturas de lá, ou seja, os anjos que dissemos antes no começo da nossa aula, os anjos do mundo da Yetzirah, que são Chayot HaKodesh, os anjos do mundo da Briá, que são os Serafim, um Seraf, dois Serafim, uma Chayot, duas Chayot. Então o Serafim é o plural, né? Em português Serafim é singular, mas no hebraico é um Saraf, o anjo é chamado de Saraf, quer dizer, anjo queimante, assim, e dois Serafim. Aquelas criaturas daqueles mundos, elas vão continuar lá. Quando a gente fala sobre baixo paraíso, por que a gente chama isso de mundo das almas? Porque a nossa alma, depois dos 120 com saúde de 20, a alma sai do corpo e vai para o mundo de cima. Lá ela vai receber um corpo espiritual. Mas por causa que a alma que está indo, o nosso corpo, ele se sobra dele aqui embaixo um átomo, que a partir desse átomo que é chamado Etzem Luz, o osso luz, luz com Z, como se escreve luz em português? E a partir desse pequeno osso, o corpo vai ressuscitar. Então isso que sobra do nosso corpo, a pessoa morreu em Hiroshima, Nagasaki, lá com a bomba atômica, ele estava no epicentro da bomba atômica e ele era um judeu perdido, lá 10 tribos perdidas. Sobrou aquele átomo do corpo dele, o Etzem Luz, não tem como destruir, aquilo é indestrutível. A partir daquilo, o corpo vai ressuscitar. Então, continuação. Os mundos de cima vão continuar existindo. Eles são chamados de mundo das almas porque a gente vai lá, alma, e lá a gente recebe o corpo adequado para o mundo de lá. Por isso que é chamado mundo das almas, quer dizer que a gente sai daqui, alma, o nosso corpo fica aqui nesse mundo. Nosso corpo não vai junto para lá, então é chamado de mundo das almas. Mas para usufruir, para interagir com os mundos de cima, a gente precisa em cada um desses mundos de cima um corpo adequado para aquele mundo. Então por isso ele vai ser chamado de mundo das almas. A gente sai daqui com a alma e lá em cima a gente recebe um corpo naquele nível. Não vai ser esse material que vocês conhecem aqui embaixo. A gente vai chamar isso de corpo espiritual, mas sempre lá em cima, a partir do primeiro Tzimtzum, vão ter luzes e receptáculos. A nossa alma vai entrar na categoria luz, o nosso corpo vai entrar na categoria receptáculo. Então, a partir do primeiro Tzimtzum, a primeira ocultação, antes de tudo, Deus é a essência divina, Deus é a essência do bem. Acontece a primeira ocultação, o Tzimtzum Arishon, que é chamado o primeiro Tzimtzum. Esse primeiro Tzimtzum é a fonte dos limites, e os receptáculos eles limitam as luzes. Então começa a diferença entre luzes e receptáculos. Continuação. Então aqui o nosso corpo, aqui embaixo é o receptáculo, a nossa alma é a luz.
o receptáculo aqui de baixo fica aqui embaixo. A gente sobe, alma, sobe, então vamos chamar o mundo da Yetzirah de o mundo das almas, depois o mundo da Briá de o mundo das almas. O próprio mundo lá em cima é o paraíso, e dentro do paraíso vai ter a Yeshiva de cima, vão ter lugares mais, vamos dizer assim, mais agitados, mas o mundo inteiro, o mundo da Yetzirah é um paraíso. O mundo inteiro, o mundo da Briá é um paraíso, e dentro do próprio paraíso vai ter Yeshiva de cima, vai ter lugares assim que o Zohar conta para nós que são lugares onde as revelações são maiores. Continuação. E agora que é um detalhe importante, quando você fala sobre ressurreição dos mortos, todas as almas, absolutamente todas as almas vão ressuscitar. Ou seja, a gente está falando sobre a primeira alma divina que Deus colocou no Adão e na Eva. Está escrito Vaifach b'apav neshmat chaim. Então o Adão e a Eva eram uma pessoa só, e Hashem colocou neles uma alma-vida. Essa alma-vida que é essa alma-vida é a alma divina, que ela vai se ramificar em 600 mil matrizes, vamos dizer assim. E essas 600 mil matrizes, elas vão dar origem a todas as almas divinas, desde o começo do mundo até hoje. E todas essas almas divinas, elas vão ressuscitar, com exceção de nenhuma exceção. Todas vão ressuscitar. Só que, se a pessoa durante a vida ela fez uma transgressão, vamos dizer assim, um pecado, que é daqueles que, Deus me livre, são ligados a caret, o que a gente chama de corte, e ela não fez tshuva, ela não se arrependeu, ela estava orgulhosa do que ela fez. Hoje em dia tem muitas passeatas de orgulho isso, orgulho aquilo, e orgulho neonazista, e não sei mais o que, e todo mundo está orgulhoso da coisa ruim que está fazendo. Então, a pessoa faleceu orgulhoso da coisa ruim que ele fez, e então ele não vai ressuscitar com aquele corpo é cortado, aquele corpo desaparece, aquele átomo que é chamado Etzem Luz também desaparece. Nesse caso, essa alma vai ressuscitar, mas ela ressuscita com outro corpo. Por que ela preferiria ressuscitar com o corpo dela? Porque cada alma ela recebe o corpo que é sincronizado com ela. Quer dizer, imagina você agora, a pessoa ressuscita, todo mundo ressuscita com 20 anos de idade, mas é assim, vai se revelar o lado espiritual do corpo material, e aquele lado espiritual do seu corpo material é o mais adequado para você, e ela vai ressuscitar com o corpo genérico, ela ia querer ressuscitar com o corpo dela. Então por isso a gente tem que fazer tshuva agora antes de Yom Kippur, se arrepender de tudo de ruim que a gente fez, mesmo que seja de uma maneira genérica, assumir que nós não vamos fazer mais as coisas erradas, assumir que a gente vai fazer as coisas certas. E por isso que na Tefilá, na reza de Yom Kippur, tem um vidui. Vou tentar mandar para vocês o vidui em português, que a pessoa fala assim, pede desculpa por isso, por aquilo que eu assassinei, matei, roubei, e diz o Arizal, os alunos do Arizal perguntaram para ele, falaram assim, você falando isso, você não assassinou, você não roubou, você não fez nada de ruim. Ele falou, não, mas sendo que todos nós somos uma alma só, quando alguém fez uma coisa dessas, eu tenho que fazer tshuva também. E a gente fazendo tshuva, a gente ressuscita com o nosso próprio corpo. Só que vai se revelar o lado espiritual do corpo. Então essa vai ser a única mudança. A alma vai ressuscitar de qualquer jeito. Só que ou você ressuscita com o seu corpo, ou se Deus me livre, perdeu essa oportunidade, vai ganhar um corpo. Que aí você vai falar, tá bom, melhor do que nada,
mas com o seu corpo próprio, com o lado espiritual do seu corpo, seria melhor. Mesmo que agora a pessoa se olha no espelho e fala, uau, que tragédia, né? Engordei um pouquinho, queria ser a Miss Universo, não sou a Miss Universo. No futuro você vai ver, é isso que eu queria ser, tipo, o corpo que eu tô agora, é esse corpo que eu queria ter, porque esse que é o meu. Então, tzlacha para o nosso querido Akiva, querida família, vocês estão com a gente já faz tempo, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado por ser um amigo da ONG. Tzlacha, briut, panasá bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas para todos vocês que assistem às nossas aulas, que participam do nosso grupo de amigos da ONG. E você que ainda não é um amigo da ONG, entre em contato com a nossa diretora Mora Rivka e seja você também um amigo da ONG. Hatzlacha, briut, panasá bechefa, gmar hatimah tovah, vekol tov, muita alegria.